vou fazer uma leitura um pouquinho extensa nesse momento, tá bom? Deuteronômio capítulo 1, verso 19 em diante. Todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso deserto, aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Veja, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenha medo, nem desanime. Vocês todos vieram dizer: mande-nos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades entraremos. 23. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos para onde iremos. Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com os muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega um filho. Por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, e ele a verá. E eu darei a ele, a seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de coração. Por causa de vocês, o Senhor irritou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, nem deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor,
o nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês prepararam-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas, e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Amém? Só para concluir a parte que é o tema da campanha, em Números 14, 33 e 34, que trata do mesmo assunto, diz assim: seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês sejam destruídos no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos pecados dos seus antepassados. Experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Amém? Eu só achei importante ler no começo para a gente ficar inteirado do que se trata nessa campanha. Então ali a gente vê no contexto da história, o povo ele foi liberto do Egito, das mãos de Faraó, e ali ele atravessou o Mar Vermelho, como a gente já conhece, foi conduzido pelo deserto, e não demorou muito, como a gente pensa, até que eles chegassem aos limiares da terra, até a entrada da terra que foi prometida para eles. Só que diante dessa terra, quando o Senhor ele disse: vá, entre agora e tome posse, eles se acovardaram. Talvez eles pensaram que o que esperava por eles era uma terra vazia, né? Uma terra que estaria à disposição, que era só entrar e construir e pronto, algo fácil, né? Muitas das vezes a gente pensa que a bênção do Senhor é assim, né? Que é tudo muito simples, muito fácil. Vai lá, eu vou te dar, só você entrar e construir. Mas a gente vê em todo o contexto da Bíblia que quando o Senhor nos promete algo, Ele quer trabalhar junto com a gente nesse algo que Ele prometeu. Então a gente vê ali que o povo se achegando naquele lugar, eles vão espiar a terra e eles contemplam e vê realmente que a promessa que o Senhor fez de uma terra boa, que manda leite e mel, que dá bons frutos, uma terra espaçosa, que os abrigaria, era verdade. Só que o Senhor não havia contado que aquela terra estava ocupada, que eles teriam que lutar. Às vezes o Senhor ele não revela toda a promessa, né? Ele fala da promessa, mas ele não revela o processo, porque muitos de nós, se conhecêssemos todo o processo para recebermos a promessa, talvez não entraríamos, né, nessa caminhada, nessa jornada. Por quê? Para não nos amedrontar, para não fazer com que a gente se acovarde já no começo, quando a nossa fé ainda é pequena. Porque quando ele faz a promessa, Israel ainda está habitando na terra do Egito. Israel ainda é um povo que está com crenças desvirtuadas, acreditando em Deus pagãos, a qual precisaria que seu coração fosse trabalhado, fosse transformado. E foi o que o Senhor ele faz no deserto. Ele leva o povo, ele começa a dar leis para os povos, para o quê? Para que o povo viesse alinhar o coração dele com o coração de Deus. Os próprios textos, se a gente lê, a gente vai ver que a Bíblia diz que Deus conduziu o povo ao deserto para provar o que havia no coração do povo, se de fato eles obedeceriam às suas leis ou não. Então quer dizer, Deus primeiro queria ensinar, e muitas das vezes é o que o Senhor faz conosco. Primeiro Ele nos trata como crianças pequenas, nos ensina, nos amadurece, nos ajuda a desenvolver a fé, até que estejamos prontos para poder batalhar pela promessa a qual Ele falou.
E a gente vê que a Bíblia ela nos diz, interessante desse tema, a Bíblia nos diz em Romanos 15, 4, né, que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino, para que por meio do bom ânimo que a palavra de Deus traz, venhamos manter a nossa esperança. Ele fala que tudo que está escrito no passado, né, tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Então, não somente esse texto de Romanos, mas outros textos do Novo Testamento, a gente vê que vai usar muitos exemplos dos acontecimentos da antiguidade, até mesmo a galeria da fé, que vai falar de várias situações que eles viveram, para o quê? Para que viéssemos usar como exemplos de fé. E a gente pode ver que Israel, realmente, ele foi usado como exemplo para a igreja, porque a gente pode tirar exemplo de homens de Deus, de mulheres de Deus, em coisas específicas da nossa vida, né? Mas quando Deus trata de um povo, Ele usa o povo a qual Ele escolheu para dar exemplo para esse povo, que é a igreja. Porque a ideia aqui não é tratar individualmente de cada um, não é somente tomar a palavra para si, para nós, individual, né, pessoal, mas é tratar no sentido do conjunto, da igreja, de todos. É saber como a gente consegue influenciar um ao outro, como que a gente trabalha junto para alcançar os objetivos e os propósitos de Deus e não os nossos, porque isso a gente já faz muito, né? Então essa que é a ideia dessa campanha. Ele separou ali 12 homens para o quê? Que representam todo um povo, para espiar uma terra, para poder trazer o quê? Uma palavra de encorajamento para o povo. E o que chegou como notícia, né? Esses 12 homens foram e olharam, e como Lu disse, o que Deus enfatizou no meu coração é a questão do olhar de fé e do olhar carnal. Então, ali vemos que 10 homens tiveram um olhar simplesmente carnal, olhando para a situação em si, olhando para a força dos homens, para a dificuldade dos muros, das fortalezas, e não tiveram o olhar espiritual, o olhar de fé da situação. 2 tiveram, Caleb e Josué. Então a gente vê já a princípio um ensinamento, né? Que a gente sempre tem que olhar a situação não com o olhar carnal, mas com o olhar de fé. Mas o interessante aqui é ver que Caleb e Josué, eles trouxeram à memória algo que lhe deu esperança. O olhar de fé está ligado muito com o nosso imaginário, com aquilo que ouvimos, com aquilo que lembramos, com aquilo que trazemos à memória. O texto de Lamentação vai falar: traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu gosto desse texto porque ele dá 2 exemplos. A princípio ele fala: Senhor, eu lembro da minha angústia, eu lembro da minha dor, eu lembro do meu lamento, mas eu também faço uma coisa, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? A misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumados. Então, como Caleb e Josué conseguiram olhar para aquilo que os outros estavam olhando e não temer como os outros temeram, e não se acovardar como os outros se acovardaram, e não ser deixado levar pela incredulidade como os outros foram levados. A gente vê, se a gente consegue visualizar toda a história, por isso que é legal a gente ler, né, toda a história. Antes de eles chegarem no limiar da terra, eles já tinham lutado pelo menos 3 batalhas. E nessas 3 batalhas, eles venceram sem problema algum. O Senhor deu na mão deles. E em uma dessas batalhas, Deus fala para Moisés falar a Josué. Fala para ele que assim como vocês venceram esses 2 reis, eu vou dar todas as nações e todos os reis que vierem contra vocês. Então Josué guardou aquilo no coração. Quer dizer, eles trouxeram à memória: peraí, nós saímos do Egito. O Senhor mandou a sua mão forte sobre o Egito, e quantas pragas, né, vieram sobre aquele lugar. Nós passamos por meio de um mar a seco, com paredes de águas dos 2 lados. Glória a Deus. Nós entramos no deserto e quando tivemos sede, a água foi tirada da rocha. Quando tivemos fome, o maná foi dado. Quando por rebeldia e incrédulos reclamamos, o Senhor ainda não mandou carne para comer.
Então o Senhor a todo tempo ele estava cuidando do povo, com uma coluna de fogo à noite, guiando e aquecendo o povo, nuvem de dia para o povo não ficar fadigado com o sol, conduzindo o povo em todo aquele deserto. No próprio texto diz: vocês viram muitos milagres. E trazer esses milagres à memória, e trazer a ação, o poder de Deus agindo à memória, eu vejo que é algo que incentivou, que abriu os olhos de fé desses homens, que fez eles crerem. Então é importante sempre manter a nossa mente ativa, o coração grato, sempre lembrando que o Senhor ele fez por nós. E parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio, mas a gente percebe que assim como o povo era esquecido, a gente vê que Deus acabava de fazer, passava pouco tempo, o povo ele pegava e fazia o quê? Começava a reclamar, a murmurar, a praguejar contra Moisés. Pegaram até pedra para apedrejar eles. Falou: Moisés, você nos trouxe aqui o quê? Para morrermos, para matar os nossos animais, para nossos filhos morrerem aqui nesse deserto? Lá nós tínhamos panelas, eles trouxeram a memória, mas uma memória distorcida. Eles não lembraram da escravidão, mas lembraram da comida que era dada como piedade para eles. Eles falaram que tinham panelas de verduras, que tinham pães, que tinham coisas que eles comiam lá no Egito, e agora estavam no deserto sem nada. Olhando pelo olhar físico, carnal, eles trouxeram à memória um alimento que era dado como piedade para eles. Mas o Senhor já tinha demonstrado que era fiel para poder suprir eles em qualquer necessidade. E essa era a primeira prova do Senhor. Aqui mesmo no texto, a gente vê que Deus fala que permitiu que eles ficassem por um momento ali com fome, para que provasse o coração deles. Por quê? Porque o Senhor queria prover diariamente o alimento para eles. A gente tem o costume de querer ter na mão, ter à vista. Hoje em dia, principalmente, a gente já compra no mês inteiro, coisa que antigamente não acontecia. Era o alimento de cada dia. Você trabalhava, comia hoje, amanhã trabalhava para comer amanhã. E lá no deserto, sem ter o trabalho para fazer, para poder comer, da onde vir. O próprio Moisés, né, falou para Deus, mas olha essa quantidade de pessoas, da onde o Senhor vai arrumar carne para tanta gente? Nem se todos os peixes do mar fossem trazidos para cá, não conseguiria sustentar tanta gente. O próprio Moisés, olhando pelos olhos carnais, não via a possibilidade de Deus prover a carne, mas confiava que Deus podia fazer. Então o que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar a ser dependentes. Mesmo sem ver de onde vem, como vai acontecer, como o Senhor vai prover. É fácil a gente falar que crê. E essa é a questão também que vemos aqui no povo. O povo também ele falou: Senhor, Moisés, nós obedeceremos toda a lei do Senhor que você está pronunciando para nós. Nós iremos sim caminhar de acordo com essa lei. E aí passou pouco tempo, o povo já começa a desobedecer, já começa a fazer o contrário daquilo que falou que ia fazer. Então falar que cremos é fácil, né? Mas o Senhor lhe deseja atitudes de fé. Atitude de quem crê. A atitude de quem crê primeiro é calar diante da falta e da adversidade. É demonstrar a confiança. Diferente daquilo que eles fizeram. Eles sempre, quando faltava, quando a situação apertava, eles começavam a murmurar, começavam a praguejar contra Moisés, contra Arão, contra Deus. Queriam levantar líderes para poder levar eles de volta para o Egito. Nessa situação mesmo, eles queriam apedrejar Josué e Caleb, porque eles falaram a favor da terra. Eles falaram: não, peraí, tudo bem, tem inimigos lá, mas o Senhor ele vai nos fazer vencer assim como vencemos no Egito. O Senhor vai dar eles em nossas mãos. E nesse momento que eles começaram a falar, eles pegaram pedras para poder apedrejar Caleb e Josué. Foi quando a glória do Senhor se manifestou na tenda do encontro. Então eles recuaram.
Então o Senhor tem muito para nos ensinar acerca deste povo, para tirarmos exemplo deste povo de Israel, para a nossa conduta como igreja do Senhor. E serão 40 dias de aprendizado, de experiências com Deus. Quando eu disse que Ele quer que a gente espie, né? Ali no físico, no sentido literal, eles estavam vendo a terra e vendo frutos e vendo que era bom. Trazendo para nós, igreja, no sentido espiritual, o que é espiar a terra prometida? As promessas de Deus. Nós temos uma promessa de um reino celestial. Temos uma morada celestial em uma terra a qual o Senhor nos prometeu, que é o reino de Deus. E Ele já nos permite espiar aquilo que Ele tem preparado lá. Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações desse tempo presente nem se comparam com a glória que há de ser revelada. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que não era lícito falar aos homens. E foi necessário que colocasse um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse com o tamanho da revelação que ele viu. Quer dizer, é algo muito grandioso. Como ele diz, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou ao conhecimento humano, a mente humana, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam. Então Ele quer dar nesses 40 dias para nós uma experiência como a do Congresso dos Jovens e coisas ainda maiores que a gente não experimentou. Mas tudo isso é só o espiar a terra, é só o degustar, é só para encher o coração de entusiasmo, de alegria para aquilo que Ele vai fazer. E Ele nos deu uma missão também, a qual a gente consegue tirar exemplo do povo de Israel. Quando Ele leva o povo e conduz o povo para o deserto e começa a dar leis para o povo, a gente vê em Deuteronômio 5 que Ele vai fazer a exigência, que é a exortação da obediência. Ele necessitava que o povo obedecesse. Para o quê? Para poder viver na sua presença. Porque Deus, Ele é santo e desde o começo Ele se mostra santo. Então Ele mostra as suas leis que iriam santificar o povo para que o povo pudesse habitar na sua presença. E Ele fala, se vocês obedecerem e assim fizerem, receberão bênção. Mas se desobedecerem e não fizerem dessa forma, terão consequências, maldição, punição. Ele fala até de trazer as maldições que Ele trouxe sobre o Egito, sobre o povo. As pragas que Ele trouxe sobre o Egito, sobre o povo, se eles não obedecessem. Mas isso era para quê? Isso era para que Deus viesse encher o ego dele, para que Deus viesse ser adorado dele, deveria ser debaixo de uma lei tão rígida, de uma regra tão rígida. Não. Isso era para benefício do próprio povo. Porque a gente vê que se o povo não fosse santo, se o povo realmente não obedecesse, a gente vê que o povo seria fulminado, o povo sofreria as consequências como qualquer outra nação pagã. Porque Deus, Ele veio o quê? Para julgar a terra, o mundo. Mas Ele separou o povo de Israel para ser uma nação diferente. Ele fala que separou o povo para ser uma nação sacerdotal. Uma nação sacerdotal é uma nação que representa Deus na terra. E aí no texto de Deuteronômio 5 vai falar, se vocês obedecerem e fizerem isso, os povos de fora vão olhar para vocês e vão olhar e vão ver como esse povo tem uma lei que é tão justa e tão reta, como esse povo serve um Deus que é diferente de todos os outros deuses que convive com eles. Então quando a gente começa a ler todo o texto e entende o contexto geral do que está acontecendo ali, é para benefício do povo as regras de obediência, mas também para testemunhar aos outros povos que existe um Deus santo, um Deus justo, que quer trazer salvação ao mundo. Era para o povo de Israel ser luz ao mundo. E aí Jesus, quando vem, fala que um homem plantou uma vinha e deu para alguns homens cuidarem, mas esses homens se apossaram dessa vinha, e ele mandando alguns servos dele lá poder dar conta da vinha, poder
tirar os frutos da vinha e colher para Deus, eles falam que eles matavam esses servos de Deus, que eram os profetas. Eles batiam em alguns, espancavam alguns, matavam alguns. E aí Jesus fala que o senhor da vinha então pensou: eu vou mandar o meu filho, e o meu filho eles vão respeitar. E então ele enviou o seu filho, e chegando lá, mataram o filho para poder tomarem posse da vinha. E ele fala isso acerca de Jesus Cristo. Mas no final dessa parábola ele fala assim: o que o senhor da vinha fará a esses homens? Ele castigará esses homens e dará a vinha a outros que darão o seu fruto no momento certo. E esses outros, ele se refere à igreja do Senhor. Ele se refere a mim e a você. Então aqueles que eram responsáveis em ser luz para as nações e dar exemplo para as nações de obediência aos mandamentos de Deus, para que os povos de fora vissem e olhassem e falassem: que lei justa que esse povo serve, como esse povo tem um Deus que corresponde com eles. Isso hoje se refere a nós. Isso hoje Deus espera de nós. Então esse exemplo agora, essa responsabilidade está sobre as nossas mãos. Então devemos assim tirar o exemplo do povo de Israel. Para não tomar muito tempo, eu não vou ler, mas em 1 Coríntios capítulo 10, o título do tema, do texto, é exatamente esse: o exemplo do povo de Israel. E lá ele vai falar do exemplo de pelo menos 5 atitudes de desobediência que o povo tiveram, que levaram a consequências graves. E quando ele fala das consequências, ele fala que essas consequências também são cabíveis à igreja. Porque se o exemplo de bênção serve a nós, o exemplo de consequência, de responsabilidade também serve a nós. E aí ele vai falar que já chegou o tempo de Deus julgar a casa do Senhor. E que se o julgamento começa pelo povo de Deus, o que será dos ímpios? Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. O Senhor fala que vai requerer das nossas mãos aquilo que Ele colocou, cada talento. Você vê que a atitude de incredulidade que o povo teve, de ter medo de apossar a terra, de entrar na terra, acendeu a ira de Deus. E Deus trouxe o juízo de colocar eles de fora dessa terra. Aí a gente pode falar: não, mas esse povo era rebelde mesmo, né? Coração rebelde, duro. Aí a gente vai ver que o próprio Moisés vai falar: por conta do povo, Deus também se indignou comigo e me deixou de fora. Por quê? Porque ele deixou com que o povo o irritasse de tal forma que desobedeceu uma simples ordem de Deus. Deus falou assim: Moisés, o povo está com sede, estão reclamando, tudo bem, vai e fala a rocha, e a rocha vai verter água. E Moisés chega lá irado, fala: será que nós agora vamos ter que tirar água da rocha? E bate na rocha com o cajado. E ele e Arão ficam de fora. Então a gente vê que todos, né, estamos sujeitos. No final desse texto de 1 Coríntios, onde ele dá um exemplo, né, dos erros que Israel tomou, ele fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, o que Deus quer trazer o quê? Chamar nós a responsabilidade de algo principal e essencial, que a gente vai ver em todo o texto, da forma como ele dá com Israel. Fale com que eles obedeçam. Até quando eles vão desobedecer? Até quando esse povo vai se rebelar? Então, uma coisa que não se negocia na vida cristã é a obediência à palavra de Deus. É a obediência à voz do Espírito Santo. Ao menor impulso, ao menor sussurro do Espírito Santo. Não é só a palavra escrita, mas às vezes no seu coração ele fala. Quando você está na rua, ele fala: ó, vai lá, não faz isso, não faz aquilo, não fala, cala, acalma o coração. E às vezes a gente cai nessa, fala: não, mas algo tão pequeno, será que eu fico de fora por algo tão pequeno? Quer experimentar, irmãos? Vê Moisés.
Então, Ele quer que a gente tire lição. Obediência não se negocia. 99% de obediência é como obediência nenhuma para Deus. Então, temos que ser 100% obedientes. Isso não quer dizer que não vamos errar, que não vamos tropeçar. Mas Deus conhece e sonda cada coração e sabe se a intenção foi realmente obedecer ou não. Então, é isso que Ele quer da gente. Então, ainda vai ter muito tempo para falar desses textos, né? Só da abertura, dar o início. E aí o Senhor ainda vai usar muitos vasos que virão, né? Mas eu acho que a princípio é isso que o Senhor colocou no coração. Vamos colocar de pé esse momento?